E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira, 19/8. Que bom estar aqui com vocês, deixar o povo, o Instagram chamando as pessoas, o povo se habituando, chegando aqui, né? Hoje os temas são bem interessantes, adorei, umas perguntas diferentes, nada convencionais. E a gente vai então trocar uma ideia, ter um bate-papo bem interativo aqui com a participação de vocês, né? Deixando os comentários, deixando perguntas. Então, se aproxeguem, sejam bem-vindas. Eu já estou aqui com a minha água, que saí de um atendimento agora há pouquinho, então preciso me hidratar para que, né, consiga levar a live até o final. Mas esperar o pessoal chegar aí, enquanto isso vou me organizando. Como é que estão? Passaram bem? Final de semana, viajei, tava bem gostoso com a família, a gente foi pro meio do mato, contato com a natureza, os bichinhos, tava bem bacana. Deixar o pessoal aí chegar, dar mais uns minutinhos. Vamos lá, aproxeguem, se aproxeguem. O pessoal tá tímido hoje? Não chegou ninguém ainda? Será que não chegaram no trabalho? Tem ninguém em casa? Por favor, apareçam. Vamos, mulherada. Falo mulherada porque 90 e poucos % do pessoal que me acompanha são mulheres, então geralmente o público é mais feminino, por isso que até nas postagens eu acabo justamente me referindo ao feminino, né, como algo mais genérico, justamente porque o meu público é majoritariamente de mulheres. Então, o pessoal tá chegando aí, vai compartilhando a live para todo mundo poder assistir, pegar ao vivo, poder deixar perguntas, comentários e trocar uma ideia legal. Guilherme, seja bem-vindo, meu excelentíssimo marido, a Karen, Cristina, que bom ter você aqui, vai chegando. Eu vou dar início então à live, enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal vai compartilhando, né? A gente começa tímido assim, né? Até se adaptar, até pegar no tranco, né? Até aquecer os motores, mas depois a gente vai desenvolvendo, vai ficando gostoso, né? Então, que bom que tem vocês aqui. Depois eu vou disponibilizar a live no YouTube para quem não conseguir acompanhar ao vivo, mas daí não vai poder participar, né? Não vai poder deixar pergunta nem comentário. Então, assim, eu recebi uma série de sugestões do que abordar hoje enquanto temas importantes para discutir um pouquinho, né? E, assim, foi muito marcante, assim, foi mais de uma pessoa que deixou ali a questão, até eu apontei como nos stories o desejo de ser mãe, né? E se isso é uma escolha ou não para a mulher, e o que está implicado por trás disso. Também teve sobre algo que está bem em alta, que é o BBB, né? A relação da Jade Picon com o Paulo André, a expulsão da Maria e o que está por trás desses movimentos mais agressivos, que a gente pode também se compreender neles e entender o porquê muitas vezes as pessoas agem dessa forma. Sobre o fato de estar aberta a receber o cuidado de outras pessoas, né? Às vezes a gente é tão ostra que não consegue nem se permitir receber o cuidado de outra pessoa, né? Que bom que a Patrícia está aqui, seja bem-vinda, né? Vamos falar também sobre relacionamento, o que não é um relacionamento. A gente tem tocado muito na tecla do que é um relacionamento saudável, e a partir daí a gente veio com uma questão do que não é um relacionamento, coisas para a gente perceber muitas vezes na nossa relação ou em quem a gente procura se relacionar, o que não é um relacionamento, e a partir daí a gente construir sim o que é um relacionamento.
tem uma questão aqui bem interessante sobre o quanto a gente muitas vezes não consegue olhar para a nossa história e validar o nosso progresso, validar a nossa trajetória, os passos que a gente deu e não consegue ter orgulho disso, né? E vou comentar um pouquinho sobre isso, né? E aí tem eu fiz um apanhado geral que eu consegui trazer para vocês assim reflexões sobre realizar sonhos, sobre conhecer outras pessoas, né, e se cercar de pessoas interessantes, transformar a própria vida, e vou trazer alguns exemplos, e transformar a vida de outras pessoas que são próximas da gente, né, sobre o fato de a gente gerar autocuidado, a gente se mimar, ao mesmo tempo que não se coloca em prejuízo financeiro, por exemplo, né? Então, assim, formas que a gente tem de se fazer um autoagrado, sem necessariamente isso trazer uma dor de cabeça depois. Lari, Lu, Elisa, que bom que vocês estão aqui. Se aproxeguem, já compartilhem a live para o pessoal acompanhar ao vivo e poder participar comigo, né? E uma outra, e para finalizar, assim, uma questão sobre realizar-se, né? O que é essa coisa abstrata de se sentir realizado, se sentir feliz, contente com a própria vida, com as próprias escolhas, com o que, né, decidiu para a sua própria vida. Então, vou fazer um apanhado geral sobre isso, né? Então, chegando ali de início, vem a questão do desejo de ser mãe, né? Se isso é uma escolha, se a gente, né, cresce com essa imagem, se isso para a mulher é uma decisão que é tomada de forma fácil ou não. E a gente precisa, a partir daí, contextualizar muitas coisas, né? Primeiro, a gente vem de uma sociedade que se construiu na ideia de que uma família precisa ser formada, né? Isso vem desde uma história muito antiga, onde os patrimônios, quando não tinham herdeiros legítimos, acabavam sendo distribuídos para o Estado. E aí se construiu a história de que eu preciso ter filhos legítimos, herdeiros, para que o meu patrimônio continue na família, né? E a partir daí vem todo um movimento do que é família, e foi mudando de geração, de cultura para cultura. Cada movimento vai entender a questão família de uma forma diferente. E a mulher sempre esteve nesse lugar de gestar, né? Quem não tem aí uma conhecida, uma avó, uma bisavó que teve 16 filhos, 20 filhos, 10 filhos, 12 filhos, né? Porque a mulher sempre estava nesse lugar de não ter anticoncepcional, não ter formas de se prevenir, e acabava tendo um filho atrás do outro, né? Porque também não tinha muito conhecimento, não tinha acesso à saúde e a questões para se cuidar. Acabava que os próprios irmãos mais velhos, em especial a mulher, também ficava responsável pelo cuidado dos irmãos mais novos. Então vive-se aí todo um ciclo de a mulher cuidadora, a mulher progenitora, a mulher responsável por dar sequência à família. Então a mulher sempre teve nesse papel social de muito pressionada para. E aí a gente, enquanto criança, vê filme de casal, vê a princesa lá encontrando o príncipe encantado, formando uma família, tendo filhos. Então a gente cresce com essa narrativa de que a gente precisa fazer isso para ser feliz. Ou seja, as princesas foram felizes no final, encontrando os príncipes, casando e vivendo felizes para sempre. Mas isso não necessariamente é um desejo de todas as mulheres, né? E muitas vezes a mulher sofre preconceito, sofre retaliação por decidir, não quero ter filhos agora, quero focar na carreira, quero viajar, quero conhecer o mundo, quero fazer outras coisas antes de ser mãe. Mas existe a pressão, os pais, né? Quero netos, quando é que vai vir um neto? Ou começa a namorar, quando é que vai casar? E depois que casa, quando é que vem os filhos? Então meio que a gente entra num movimento de não ter muito como decidir, quero ou não ser mãe, quero ou não constituir uma família nesse modelo padrão, com filhinho, cachorrinho, cada um feliz na sua profissão e tudo mais.
Então a gente vai construindo no nosso imaginário a ideia de que a mulher é mãe, né? E aí tem toda a romantização do gestar, da gravidez, do dar à luz, do parto, do seio que alimenta, né? Tem uma certa fantasia, tem um certo romantismo que é bacana, é legal viver. Mas nem sempre assim, porque tu não tem um bebê, assim, digamos. Tu não vai gestar por 9 meses um bebê e ele vai se manter assim para sempre. Essa criança vai crescer e cada fase do desenvolvimento vai dar um trabalho a mais. Então vai vir a adolescência, vai vir as birras, vai vir o acesso a coisas na rua que vai te trazer desconforto, ao diálogo, ao afeto, à troca. Então não é simplesmente decidir ser mãe, engravidou, acabou. Tu se torna responsável por uma vida. E a gente sabe que na sociedade é a mulher que falta ao trabalho para levar o filho ao médico, é a mulher que falta ao trabalho se a criança não passou bem, é a mulher que precisa abrir mão da carreira para decidir ser mãe. Para o homem segue tudo igual, ele vai continuar indo para o trabalho, tira ali 20 dias de licença paternidade, vida que segue. A mulher que acorda cedo, a mulher que amamenta de 2 em 2 horas, a mulher que, né, passa pelo parto, sente as cólicas, as dores, o desconforto, né? E sofre uma série de outras pressões. Ah, tá criando assim, tá criando assado, eu não faria isso fosse tu, né? Tem as fiscais da maternidade que sempre ficam dizendo o que faria, o que tá certo, o que tá errado. Então, para a mulher não é uma escolha. Para a mulher é muitas vezes uma imposição, e resistir a essa imposição é muito difícil, né? Não é todo mundo que acolhe. E também tem a questão do relógio biológico. A mulher, como eu estava falando hoje mais cedo, ela tem um certo período que ela entende que o útero dela está saudável, os óvulos são jovens e que não vai gerar nenhuma gravidez, nenhuma gestação de risco. Então ela se sente pressionada não só a encontrar alguém para estar numa relação, um companheiro para a vida, mas se sente pressionada a encontrar um pai para esse filho, né? Se eu quero formar uma família e eu tenho uma certa idade e quero ser mãe, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, está tudo certo, eu preciso encontrar alguém que seja disposto a ser pai, porque se eu encontrar alguém, essa pessoa não está disposta, eu não sei se eu termino, se eu vou atrás de uma outra pessoa, o que eu faço, né? Abandono meu sentimento por ela e priorizo meu desejo de ser mãe, ou aceito que não vou ser mãe, que o tempo vai passando e que isso possivelmente não vai acontecer. Então são uma série de variáveis que colocam a mulher não num lugar muito simples de escolha. Quero ou não ser mãe, quero ou não ser mãe agora, né? Porque a todo momento ela é bombardeada de pressões, seja da família, dos amigos, da sociedade, das redes sociais, de que ela serve para ser mãe, que ela serve para reproduzir, que ela serve para esse papel social. Então, não é simples esse desejo, né? Se soma aí quando por questões orgânicas, seja do homem ou da mulher, há uma dificuldade na gestação, há dificuldade de engravidar, precisa fazer tratamento, aí tem toda uma pressão psicológica que necessita de um acompanhamento para que a mulher esteja preparada para passar por isso e depois de gestar, né, não ter medos acima da medida. Então, uma série de fatores influenciam o ser ou não ser mãe para a mulher, né? E aí a gente pula um pouquinho de assunto. Não sei se fez sentido para vocês. Vou tomar uma água aqui então, enquanto vocês comentam aí. Se de alguma forma fez sentido para vocês esse lugar do papel de ser mãe para a mulher, se é uma escolha, se não é uma escolha, se é uma pressão, se os casais se apoiam nessa decisão, né? Porque muitas vezes a pressão é externa, mas o casal está bem resolvido e entende que para eles essa pressão não faz sentido e aí buscam crescer de outras formas juntos. Então tem uma série de fatores aí que influenciam o desejo e a escolha da mulher de ser mãe ou não, né? E isso é construído historicamente, a sociedade impõe de forma muito opressora.
A gente segue assim com o tema Big Brother Brasil, né? De alguma forma, né? Toma as redes sociais, a gente fica super atento. Eu não consigo ver na TV porque eu durmo cedo, mas eu acompanho pelo Instagram, né? Os flashes do que aconteceu, o que vem acontecendo. E 2 assuntos ultimamente têm chamado muito atenção. 3, na verdade. Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Jade Picon e Paulo André, e também agora a expulsão da Maria, né, por uma agressão. Eu vou começar pelas questões de casais, né? Primeiro, Jade Picon e Paulo André, assim, o quanto que para nós e para os telespectadores havia uma expectativa de uma sintonia entre ambos, assim, e que se torcia muito para que ficassem juntos, né? E aí tem toda uma pressão, que é o que a gente está falando, uma pressão externa que nos estimulam a tomar determinadas decisões sobre a nossa vida, que quem vai lidar com as consequências e com os impactos são somente nós, né? Então, assim, a gente é pressionado a namorar, a gente é pressionado a casar, a gente é pressionado a ficar com tal pessoa, a ter filhos, a se realizar profissionalmente, a estudar. Há uma série de questões, a gente recebe essa pressão diariamente, né? Muitas vezes explícitas, pessoas falam na cara dura, e muitas vezes implícitas, né? Fica subentendido. A grande questão é que Jade Picon e Paulo André entendiam que o momento deles era um outro, assim, eles estavam sendo pressionados na casa, e isso não necessariamente fazia com que ambos tomassem iniciativa e compreendessem que no momento certo, quando ambos estivessem confortáveis com essa decisão, esse passo seria dado. E muitas vezes a gente não olha para isso, assim, onde é que está a nossa vontade, onde é que está o nosso desejo de fazer algo por nós mesmos que influencia diretamente a nossa vida e de forma muito pressionada a gente acaba tomando uma decisão, fazendo uma escolha que depois a gente se arrepende. Isso em tudo, na vida amorosa, nas amizades, no trabalho, na vida familiar. Muitas vezes a gente sofre influência, sofre pressão, é cobrado para tomar uma decisão que a gente ainda não se sente preparado, né? Vem aí o assunto de ser mãe, vem o assunto de assumir um namoro, né? A clássica pergunta de Natal, né? E as namoradinhas e os namoradinhos, né? Vai acontecer quando a gente estiver preparado para isso, vai acontecer quando a gente estiver afim disso, né? E é importante olhar para esse movimento que tomou aí uma proporção nacional, de todo mundo, né, se tornando cupido da Jade, do Paulo, André, porque vai na contramão disso que a gente defende, que é uma maior autonomia, maior liberdade, para que as pessoas possam tomar essas decisões sobre o que é importante para elas, o que faz sentido na vida delas, porque assumir um relacionamento, assumir uma escolha profissional, uma escolha familiar, por livre e espontânea pressão, não faz sentido, porque isso vai te gerar conflito, vai ter um preço muito alto. De alguma forma ou de outra, mesmo que tu tome essa decisão e agrade outras pessoas, tu não vai te agradar nela, né? Tu vai estar infeliz, descontente com essa decisão, e a partir daí isso vai gerar uma cadeia de frustrações que só tende a te prejudicar. Porque se o teu relacionamento com essa pessoa vai dar certo ou não, se de alguma forma tu vai sair machucada, só tu vai sofrer isso. As outras pessoas que incentivaram, que motivaram, vão tirar o corpo fora e não vão ter nada a ver com a história. Mas quem se entregou, quem, né, foi na onda, quem acabou seguindo o que as pessoas estavam pressionando a fazer, é que de alguma forma lidou com todas as consequências. Então, a experiência da Jade Picon e do Paulo André nos traz essa reflexão de que as escolhas para a nossa vida devem ocorrer no nosso tempo, a partir daquilo que a gente tem vontade de fazer, quando tem vontade de fazer e o porquê
né? Não por pressões externas, mas por um desejo que surge de nós mesmos. Uma coisa é alguém vir e te dizer assim, quem sabe tu olha para essa perspectiva, olha para esse cara e dá valor para ele. E aí tu sozinha, a partir dessa reflexão, conseguir entender que faz sentido investir. A outra coisa é te dizer, vai lá, fica, faz, acontece, sendo que as consequências é somente tu que vai lidar. Uma outra questão para a gente olhar, Mayra Card e Arthur Aguiar, né? Primeiro, o cara foi extremamente cancelado em função das traições, né? E se fala no número de 16, enfim. Teve toda uma mobilização que partiu dela, todo mundo se comoveu, apoiou, cancelou o cara, enfim. Depois teve toda uma repercussão quando ela decidiu perdoar e eles retomarem, né? Não se aceitou muito bem, independente da escolha só fazer sentido para eles. Boa noite, Crisna, né? Cris, Rita, sejam bem-vindas. A gente está falando agora sobre Arthur Aguiar e Mayra Card, né? Então, sobre esses dois momentos deles, né? Das traições, aí o cara foi extremamente massacrado. Depois, quando voltaram, ela foi massacrada por tomar essa decisão, e ainda é. E agora, ele estando no Big Brother, né? A casa mais vigiada do Brasil, traz outras situações que eu quero propor vocês a refletir sobre as piadas e os memes que surgem em relação a ele, né? Dele comer pão, dela, né, fazer todo um marketing em relação a isso, porque, querendo ou não, é um marketing, assim, ela se mantém sendo o assunto, fazendo, né, mostrando o quanto ela acompanha, o que ela acha das outras participantes, do movimento dele, enfim. A gente sabe que no jogo das redes sociais nada é tão assim sem intenções. Mas falando de Arthur Aguiar e Mayra Card, tem se falado muito assim o quanto não se eliminaria ele, porque ele voltar para casa seria um cárcere privado, né? O quanto a relação, daqui a pouco, estar confinado no BBB seria melhor que a relação. E aqui eu quero deixar frisado que eu não estou olhando para as traições e julgamentos em relação a isso. Eu estou falando sobre o que se fala de meme sobre os dois, né? O fato de ele estar na casa comendo de tudo e que daqui a pouco em casa não poderia. Muitas vezes as relações não nessa proporção se dão dessa forma. Há uma distinção de valores entre as pessoas. Há alguns acordos que são de uma parte só e que a outra acaba se submetendo. Há coisas que algumas pessoas precisam abrir mão e não necessariamente aquilo faz sentido para elas. Então, quando traz a ideia de que o Arthur está lá na casa do Big Brother, comendo pão à vontade, se sentindo livre, essa é a mensagem que fica. O quanto, muitas vezes, a relação se torna uma prisão, se torna um lugar de que tu não tem liberdade para fazer tuas coisas, tu não tem autonomia para decidir e tu se sente preso de mãos atadas numa relação com alguém ditando regras do que tu pode e o que tu não pode fazer, e qualquer momento, e muitas vezes isso entra a traição, é um momento de liberdade, de euforia, de tu dizer assim, não, aqui nesse espaço, no Big Brother, ou dormindo com outras mulheres, eu consigo ser eu mesmo e não me preocupar com as cobranças, com as pressões que eu sofro em casa. Então, de forma alguma justificando as traições, né? Porque daí a gente entra num outro lugar, mas o quanto a reflexão aqui é de que muitas vezes a gente vive uma relação em que a outra pessoa nos castra na nossa liberdade de escolha, da nossa leveza, na nossa capacidade de estar feliz naquela relação. E quanto, muitas vezes, a gente é esse personagem que castra o outro, limita o outro, nada pode, não pode sair sem mim, não pode ter amigos homens, não pode ter amigas mulheres, não pode isso, não pode aquilo, né? Tem que se vestir assim, assado, tem que se comportar desse jeito, tem que visitar minha mãe, tem que fazer isso, tem que... uma série de tem ques, né? Tem o que, tem o que, tem o que.
O que vocês acham? Faz sentido isso que eu tenho trazido sobre uma análise ou outra de Mayra Card e Arthur Aguiar? Porque se tu for olhar isolando a parte de marketing, de chamar atenção, como é que vocês se sentiriam nessa relação assim, opressora, de não poder se alimentar da forma que deseja? Porque uma coisa é ela optar por fazer restrições alimentares. Outra coisa é ela trabalhar como coach do emagrecimento e vender um trabalho em que as pessoas vão emagrecer e ter o corpo que desejam e tal. Outra coisa é tu impor pro teu marido, pro teu companheiro, pai das tuas filhas ou qualquer que seja o tipo de relação, algum tipo de alimentação e restrição. Por exemplo, eu adotei o hábito de não comer carne, mas eu não imponho o não comer carne para o meu filho, para minha filha, para o meu companheiro. Se eles querem se empanturrar de carne, é uma decisão deles. Eu opto para minha alimentação porque eu acredito não comer mais carne. Então isso são valores meus, decisões minhas que impactam somente a minha vida e que a outra pessoa não tem obrigação nenhuma, nem precisa se sentir pressionada. O que máximo que pode acontecer é que com o tempo eles irem migrando para essa minha filosofia por me verem bem, saudável, disposto, né, por se aproximarem mais de uma dieta vegetariana do que efetivamente eu impor isso a eles e eles se sentirem pressionados a adotar, porque senão aqui carne não entra e etc e tal. Então são coisas para a gente refletir que muitas vezes ou a gente está submetido a uma relação extremamente castradora, perseguidora em algumas coisas e muitas vezes a gente está nesse lugar de impor muitas regras, impor coisas que a outra pessoa não vai ficar feliz. E aí isso pode sim levar a traições, porque são formas de escapar dessa repressão, dessa opressão, formas de a pessoa desistir do relacionamento. Daí se entende, tá, mas a gente estava tão bem, né? Ok, não tinha brigas, mas daqui a pouco a pessoa se sentia tão oprimida nas vontades que não estava feliz ali, estava louca para escapar daquela relação. Então não é que tinha conflitos, mas se sentia tão sem personalidade, tão sem direito à escolha, que resolveu vazar, né? Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, porque ou somos vítimas, entre aspas, de uma atitude assim, ou de alguma forma nós provocamos essa opressão toda. Comentem aí o que vocês estão achando, se faz sentido ou não, se já passaram por uma situação parecida, porque às vezes o assunto é mas a gente já viveu de alguma forma, a gente já conseguiu ter uma aproximação com uma relação que por isso ou por outra coisa nos reprimia na nossa essência, na nossa personalidade, nas nossas vontades, na nossa leveza de estar na relação, né? E aí surge um assunto que está bombando hoje, que é a questão da expulsão da Maria, né? De ela ter agredido com balde a Natália, já ter sido extremamente agressiva ao colocar a placa no Arthur, numa outra situação, né? E eu tentei olhar para isso e a questão que mais me chamou a atenção e que também tem uma outra psicóloga bem famosa, Amanda Fitas, que ela trouxe essa reflexão e se aproximou muito do que eu já estava pensando, é que a nossa infância, a gente vive situações, sejam felizes, tristes ou opressoras ou traumáticas, que vai registrando na gente a forma como a gente vai lidar com o mundo, vai lidar com as pessoas. Então, se de alguma forma tu sofreu agressões, era tratada com violência, não tinha espaço para falar sobre os teus sentimentos, tinha que ir guardando muitas coisas, o fato de ter que acumular uma raiva dentro de si
né, por passar por diversas experiências de maus tratos, descuidos, violência psicológica, física e por aí vai, o fato de guardar isso dentro de ti faz com que isso, quando venha numa potência incontrolável, venha numa potência que tu não consegue calcular os riscos, os estragos, né? Então, quando ela tá ali num movimento de discórdia, que já é uma tensão provocada intencionalmente, né? O fato de estar tensa, com as pessoas se agredindo verbalmente, colocando ali picuinhas do dia a dia da convivência no jogo para justamente ser um entretenimento para quem está assistindo, fez com que refletisse nela experiências anteriores. Isso aí daí é uma avaliação psicológica, né? Fez com que surgisse ali experiências anteriores, registradas lá no inconsciente dela, de coisas doloridas, traumáticas, onde a agressividade tomou conta como forma de responder àquilo tudo, ou como forma de justamente se livrar desse sentimento, essa raiva que surge, que não tem nada a ver com a outra participante, Natália, mas é uma raiva que daqui a pouco ela carrega há muito tempo. Fala-se que ela já teve episódio de depressão, então assim, entender as origens dessa depressão, a história de vida dela. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, que é uma atitude que não se deve condenar, porque muitas vezes é no impulso, ela não refletiu sobre, é disso que, como um vômito, escapa e a gente não tem muito controle. Mas diz de um lugar de que a gente vai acumulando coisas, isso é muito perigoso. A gente vive traumas, situações na infância, com a família, com os amigos, no trabalho, nos relacionamentos, e a gente vai guardando, vai deixando o balde encher. À medida que o balde vai enchendo, tem uma hora que ele vai transbordar. E às vezes é uma única gotinha que faz esse movimento. Então é uma discussão no trabalho, no relacionamento, com a família, que faz aquele balde todo acumulado transbordar e fazer um estrago, uma lambança sem fim. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o exercício de ir esvaziando esse balde periodicamente. O acompanhamento psicológico é um bom espaço para isso. Dividir as angústias com a família, com a rede de apoio, com os amigos. Não guardar para si. Quando muitas vezes a gente discute com o namorado, a gente fica emburrado, guardando. Ele me disse isso, ele fez aquilo. E eu vou ficar guardando, remoendo, fazendo uma série de situações, suposições na cabeça, que numa outra situação de tanto acumular aquilo, vai surgir de uma forma totalmente equivocada e que tende a ser prejudicial para a relação. Ou coisas que tu viveu em relacionamento anteriores, que tu foi acumulando, engolindo sapos, né, passando raiva, se calando para muitas coisas, num novo relacionamento onde a pessoa não tem nada a ver com a história, não age da mesma forma, acaba, né, recebendo essa herança de situações anteriores que tu viveu e descontando nessa pessoa que não tem nada a ver com a parada, né? Não tem nada a ver com as tuas feridas, os teus traumas, as tuas experiências anteriores. Então a provocação aqui, anota isso, é para que a gente vá desovando, vá dando destino para as raivas, para as emoções, para o ódio, os desconfortos, os maus entendidos, e a gente vá resolvendo aquilo na hora enquanto é pequenininho. Porque depois que cresce, depois que toma uma proporção, um tamanho gigantesco, é muito mais difícil de lidar e pode sim levar ao fim de um relacionamento, porque aquilo não foi bem administrado. Oi, Josivânia, boa noite pra ti, que bom que você tá aqui. A Tajana, Solange, Fernandinha, pessoal, a Lu, a Rita, né? O pessoal foi entrando e eu fui me empolgando aqui e não dei boa noite pra vocês, mas que bom ter vocês aqui. Comentem o que vocês estão achando, né? Se faz sentido pra vocês isso que eu tenho trazido, porque às vezes eu sempre estimulo, mesmo que se tenha opiniões distintas, que vocês possam
né, compartilhar, que não é um lugar de quem está certo e quem está errado, mas sim o quanto que a gente pode discutir sobre isso, percepções de vista diferentes, né? Eu sempre parto de um nível de conhecimento X, mas a escola da vida nos traz outras percepções, então daqui a pouco vocês podem contribuir também com a minha forma de ler ler o mundo, ler essas histórias, e isso eu sempre digo que a participação de vocês contribui muito, porque eu também vou absorvendo como uma esponjinha, vou, né, introjetando em mim quem eu sou, as coisas que eu acredito, a partir da interação que eu tenho com cada um que me acompanha aqui nas redes sociais. Então, sim, é muito bom, né, essa interação quando vocês conseguem participar ao vivo, deixar dúvidas, questionamentos, comentários. Se sintam estimuladas a isso, ok? Seguimos, né? Então encerramos essa parte, esse bloco de Big Brother e algumas dinâmicas que surgem, e a gente segue sobre estou aberta a receber cuidado, ou seja, aprendi a ser amada, aprendi a receber um gesto de carinho e acolher isso, me sinto valorizada, me permito tudo isso, ou, né, tenho dificuldades. A Josivane aqui, ó, muito sentido. Está contando minha história. Se tivesse esvaziado o banho a cada lixo, não teria sofrido. O balde, imagino, né? A cada lixo não teria sofrido tanto. Isso, Josivane, assim, quanto mais a gente vai acumulando, mais aquilo, o bicho-papão vai crescendo, né? E toma uma dimensão muito maior. Então, quando um probleminha é bem pequenininho, é mais fácil de resolver. Quando tu tem ali uma erva daninha e tira ela com uma pinça, com a mão, assim, resolveu o problema. Agora, quando tu deixa aquilo acumular e aquilo toma conta do teu jardim, ou tu vai ter que colocar um pesticida, ou tu vai ter que refazer tudo de novo, ou tu vai ter que fazer horas e horas de trabalho para conseguir conter a praga. Então, quanto mais a gente fizer o exercício de ir dando vazão aos nossos sentimentos, se permitindo, por mais que não tenham feito isso por nós, nos permitido falar sobre o que a gente sente, hoje nós somos adultos e hoje a gente pode se permitir falar, ensaiar, testar. Da primeira vez não vai dar certo, tenta de novo, num outro momento, e de novo, e de novo, e de novo, até que se cria o hábito, até que se cria o hábito de falar sobre o que se sente de forma natural, da melhor forma possível, que o outro receba, que o outro acolha e que vocês possam trocar juntos, certo? Obrigado pelo teu comentário, viu? Eu gosto disso, quando participam e eu posso me conectar com a vida, com a dinâmica, com o pensamento. Estudei muito e vou continuar para aprender a me amar e valorizar. Isso, né? Quando tu se dá conta de que, assim, à medida que tu vai aprendendo coisas novas, que tu vai absorvendo conhecimento, que tu vai escutando pontos de vista diferentes dos teus, que tu vai sendo flexível para ouvir e aceitar outras formas de interpretação, que tu olha assim, não, o Bruno está dizendo algo que faz sentido para mim. Então daqui a pouco eu aprendo com ele e posso colocar isso em prática na minha vida. É diferente de se colocar num lugar de resistência, não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não se permite a troca, não se permite o aprendizado, não se permite mudar ponto de vista, não se permite mudar de ideia. Então, quando a gente tem essas interações, quando a gente tem essas experiências, a gente se coloca num lugar de perspectiva. Será que o que eu acreditei nos meus últimos 32 anos ainda fazem sentido para mim? Vou trazer minha experiência, né? Lá dos 18 aos 22, eu casei com mulher. Eu já sabia que eu era gay, mas mesmo assim eu fiz esse movimento. E aí com 22, eu já tinha uma filha de 2, eu disse assim, tá, mas casamento hétero não faz sentido pra mim, não tô mais feliz, né? Vou ir atrás da minha felicidade.
E fui, me separei, fiz todo o processo e fui ficar com caras. E a grande questão... Jordânia, seja bem-vinda, Paola também. A grande questão é que essa decisão estava mais coerente com o que eu sentia. Estava mais coerente com a minha vida, o meu desejo, o meu interesse sexual, com quem que eu queria compartilhar a vida. Então, dos 18 aos 22, fez sentido naquele período e não fez mais, eu troquei. Trabalhava em vendas, era muito feliz, realizado, aquilo me estimulava bastante, mas num determinado momento da minha vida não fez mais, então eu vou para a psicologia. E hoje a psicologia me completa, me realiza. Pode ser que daqui a 10, 20 anos eu não queira mais a psicologia e eu vou aceitar essa decisão de forma muito tranquila, porque para mim eu aprendi que a vida vai nos dando sentido, vai nos mostrando coisas que a gente precisa aprender com elas. E ao invés de eu ficar agarrado de que não, eu preciso tentar ser hétero ou preciso tentar ser vendedor ainda, eu fui me deixando ser afetado, ser tocado pelas questões que iam surgindo. Mudei de cidade, mudei de novo e tá tudo ótimo, tô muito feliz, tô contente. Moro na praia, era um sonho, né? Atendo na clínica, tô com as redes sociais, sou muito feliz nesse espaço. Então, uma série de escolhas eu fui fazendo a partir do meu desejo, que era importante para mim. Ah, Bruno, mas tu vai largar tua carreira para voltar a estudar de novo? Vou. Vai fazer sentido? Para mim vai. Se para ti não faz, se para ti é muito ruim largar um salário fixo, né? Que te dá uma certa liberdade financeira, para voltar a ser estudante depois de adulto, depois de ter um filho, pode ser, é difícil, mas não é impossível. E para mim fazia sentido. Então, dar esse passo atrás para depois estar mais realizado na minha profissão e ser feliz com o que eu estava escolhendo fazer, fez total sentido para mim. Eu ia assumir os riscos, o peso, as consequências, mas também a alegria de fazer essa escolha. Então, faria tudo de novo, 10 vezes se fosse preciso, né? Não me arrependo do meu relacionamento hétero, tive minha filha, né? Amor incondicional, mas para aquele período, para aquele momento, foi uma escolha e que para agora é uma outra escolha diferente. A Josivane aqui, você é professor número 1, aprendi muito contigo, gratidão, você mora em meu coração. Que bom, eu fico muito feliz de poder contribuir. Não faz sentido para mim estar nas redes sociais para mim aparecer, eu não preciso dessa bajulação, dessa coisa egóica, narcisista. Faz sentido para mim se os conteúdos que eu trago aqui transformam a vida das pessoas, provocam a refletir, provocam alguma transformação, enfim. Então, agradeço imensamente o elogio e saiba que esse carinho me estimula e é combustível para continuar fazendo, tá? A Paola, minha colega, né, da Psico, a gente estava conversando hoje sobre esse espaço, sobre o psicólogo estar nas redes sociais. Eu acho que se tem muita crítica, né, de a gente fazer dancinha, e eu não me importo de fazer dancinha, não tô nem aí. Fazer dublagens, acho que tem que trazer conhecimento com humor, acho que não tem problema, mas acho que é um dever nosso poder, né, compartilhar conhecimento, ajudar outras pessoas, que não necessariamente no nosso consultório, né, porque muitas pessoas não fazem terapia, não têm condições ou não entendem que é algo importante e que eu valorizo muito, não só pelo meu trabalho, mas por ser paciente há 9 anos já. Então eu tô com a minha psicóloga há 9 anos, muito antes de ser psicólogo. Mas assim, o fato de vocês conseguirem se alimentar de autoconhecimento, de reflexões, no meu entendimento é um trabalho importantíssimo. A Jordânia, você acha que a sexualidade tem a ver com influências? É problema com os pais ou nada a ver? Fico confusa. Jordânia, não, assim, não tem nada a ver com orientação, com estímulo, com conviver com...
Porque assim, ó, te trazer alguns exemplos, né? Eu sempre fui gay, assim, desde muito pequenininho, eu já tinha um jeito mais afeminado, eu gostava de estar com as primas e não com os primos, detestava futebol, gostava de mexer em cabelo, um universo feminino de bolsa, de sapato, de, né, estética, maquiagem, sempre foi um mundo que me apeteceu muito. Então, por exemplo, meu filme preferido da vida é O Diabo Veste Prada. Então, recomendo que assistam porque é uma delícia. Então, assim, eu sempre gostei de Louis Vuitton, Chanel, Dior, essas coisas do universo feminino. E desde muito criança já sofria bullying, meus pais já sabiam. Quando eu me revelei, não foi nenhuma novidade para eles. A grande questão é que, assim, eu não tinha outras referências. Na minha cidade era uma cidade muito pequena, não tinha outros gays. Não via isso na TV. Não sofri repressão, não sofri nada que dissesse assim, vai virar gay por causa disso, né? Mas desde muito novo eu já sentia comecei a sentir atração por outros meninos, pelos colegas, já não me vislumbrava casando com meninas, enfim. Então não é isso, a gente já nasce, né? Já nasce. E por mais que a gente tenha outras experiências, aquilo não necessariamente diz quem a gente é efetivamente. Por exemplo, eu casei 4 anos com mulher e eu não me considero bi. Bi de bichona, né? Brincando aqui. Porque eu não gosto, não tenho atração, assim, eu me forcei naquele período a viver aquela relação. Agora, por homem eu sinto o tempo todo. A grande questão é que, assim, por mais que tu tenha experiências homossexuais, não necessariamente tu vai dizer assim, opa, virei. Então, assim, se tu é uma guria que beijou uma outra guria, não necessariamente tu vai virar lésbica. Tu pode ter experimentado aquilo por curiosidade ou porque todo mundo lida super bem com isso no teu meio. Tu experimentou, viu que não é tua, voltou pra tua orientação sexual que é hétero. Mesma coisa o cara vai lá, tem uma situação que vive uma experiência homossexual e vê que não faz sentido nenhum e volta. Ou decide, não, realmente eu gosto dos dois, de homens, mulheres, aí tem os pansexuais, tem os demissexuais, uma série de nomenclaturas aí que estendem para características outras sobre quem que tu se atrai, com que tipo de pessoas tu busca se relacionar, o que faz sentido para ti ou não. Então não seria influência, não tem nada a ver com problema com os pais, porque tu vê casais de pais super liberais e tem filhos gays e filhos héteros. Tu vê pais extremamente opressores e tem filhos gays e filhos héteros. Tu tem pais carinhosos, filhos gays, filhos héteros. Pais nada carinhosos, pais ausentes, famílias compostas por avós, por tios, adotado, não adotado, biológico, não biológico, enfim. Nada diz o que tu vai seguir enquanto orientação. É da tua essência, tu te forma aquilo, te transforma aquilo. Então tem gente que já percebe isso aos 2, aos 3, aos 9. Existem muitos casos de crianças trans, né, que desde muito pequenininha já se identificam com o gênero oposto. Então, assim, em algum momento vai te dar o estalo que tu percebe assim, sou diferente, não gosto do que geralmente as pessoas gostam, não gosto do que as pessoas esperam que eu gosto daquilo que eu gosto, né? Então, não sei se respondo, se faz sentido pra ti, mas dessa dinâmica de não é influência não, imagina, se fosse por influência, eu convivi a minha maior parte da vida com pessoas héteros, então a minha influência seria ser hétero, né? Então é bem desse lugar. E aí entra uma série de outras questões relacionadas à homossexualidade, né? Medo dos filhos passarem por violência, de passarem por situações de bullying, né? De agressões físicas, psicológicas. Questões religiosas se atravessam bastante, né? De que é pecado, vai pro inferno, não pode, isso e aquilo. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa olhar que interferem no que a gente entende sobre isso.
Mas seguimos. Que bom que tu fez esse comentário, tá? Porque, né, quanto mais a gente puder falar sobre o tema, mais a gente consegue esclarecer sobre isso, né? Não dei uma de rebelde um dia, de se vou virar gay, vou chocar a sociedade, vou chocar minha família ou agora eu gosto disso, agora eu gosto daquilo, né? Foi uma coisa que eu me forcei a gostar. E Freud já dizia que as pessoas são bissexuais, né? É um autor da psicanálise, e ele dizia que as pessoas gostam de pessoas e que a sociedade vai nos moldando com o que a gente vai gostar. Eu diria que, assim, em questão de atração física, eu nunca achei outra mulher bonita. Eu me forcei a estar nesse relacionamento, mas a atividade sexual funcionava. Tinha orgasmo, ficava de pinto ereto, né? As coisas que se precisa ter para ter uma atividade sexual. Mas assim, me chamava muito mais atenção homens. Me masturbava pensando em homens. Não tive relacionamentos extras, nem com mulher, nem com homem. Mas eu tinha masturbação como daqui a pouco um ponto de refúgio, que é aquilo que eu vinha falando. Daqui a pouco o BBB foi o ponto de refúgio para o Arthur Aguiar conseguir comer pão e outras guloseimas, né? E a masturbação era meu ponto de refúgio para eu viver todo esse conflito da sexualidade, mesmo estando num relacionamento hétero. Seguimos, né? Estou aberta para cuidado, relacionamento não é isso. A grande questão, assim, muitas vezes a gente não é ensinado a amar e ser amado. Muitas vezes um gesto carinhoso, um gesto afetivo não é bem recebido. Quantas vezes a gente tem dificuldades de receber um elogio, né? A crítica a gente leva muito bem e muitas vezes, né, absorve aquilo com muita intensidade, mas não faz o mesmo com o elogio, assim, parece que não cola na gente o elogio. Então, assim, o fato de ser cuidado está muito relacionado a essas experiências anteriores. A gente foi bem cuidada na infância, nos trataram com amor, com carinho, com afeto. A gente entendeu que é assim que se relaciona, introjetou isso, absorveu isso. Se não, dificilmente a gente na vida adulta vai conseguir compreender isso de um companheiro. Então, a nossa tendência é o cara faz um gesto de cuidado, a gente entende aquilo como cobrança, como insulto, como algo atravessado, distorce, né? Como se entendesse numa outra língua aquele ato de cuidado, né? Então, muitas vezes esses gestos são muito simples, né? De não perceber, assim. Não é aquela questão de abrir a porta do carro, não é de dar presentes, não é de fazer elogios. Muitas vezes está nas pequenas coisas, assim, né? Saber que tu gosta de uma comida, a pessoa vai lá e faz aquela comida, né? Tu chama a pessoa para tomar um chimarrão, chama a pessoa para tomar uma cerveja, um vinho, um suco, um shake, um açaí. O fato de querer estar com essa pessoa, o fato de querer, de alguma forma, ter momentos de qualidade juntos, se importar se tá bem, perguntar como é que foi o dia, perguntar se quer ver um filme, uma série de outras coisas que são demonstrações de carinho, de afeto e de cuidado que muitas vezes a gente não consegue ter lentes para entender aquilo de uma forma bacana e para a gente se sentir amado e reconhecido na relação. Jordânia, eu já passei por abuso na infância e isso me fez ficar confusa nos relacionamentos. Eu sempre tenho um autor que eu acompanho, que ele vai dizer que o abuso ele é uma confusão de línguas, né? Ou seja, a gente, quando criança, passa por situações de abuso que é como se, assim, a criança ela não tem essa malícia, não tem essa sexualidade aflorada, ela não... o encostar, o se roçar, o se esfregar para ela dá um êxtase no corpo, assim, de uma alegriazinha, uma cosquinha, mas não é com a nossa intensidade de sexual, de sexo mesmo, genital.
E quando o abusador vem com isso, passa a mão, se arreta, faz coisas que não deveria, ou abuso propriamente dito, é como se houvesse essa confusão de línguas. A criança não entende aquilo. O abusador entende, a criança não. Então, essa confusão de línguas traz questões traumáticas. Primeiro, de não entender aquilo, de primeiro entender ou depois entender que aquilo é normal, que aquilo se faz, ou se sentir culpada por aquela intromissão, aquela intrusão da outra pessoa, né? Então, as pessoas que sofrem abuso, elas geralmente constroem dentro de si uma visão distorcida do que é o afeto, do que é o cuidado, o que é o toque, o que aquilo simboliza, porque muitas vezes é isso, assim, tem uma restrição do toque simbolizar uma coisa muito agressiva, uma invasão, o abuso especificamente dizendo, né? Então tem dificuldade de se entregar na cama para um parceiro, por mais que esse parceiro seja extremamente carinhoso e compreensível, e paciente, e amoroso, e te trate bem, muitas vezes a mulher tem restrições sexuais por conta dessa experiência traumática que vivenciou, né? E não consegue se permitir curtir aquele momento, não consegue se permitir gozar, estar bem com aquela situação íntima com o companheiro. Então vai se reprimindo, vai se contraindo, e eu diria que assim, questões de abuso não são muito fáceis de lidar, assim, são coisas muito calcificadas que eu diria que somente a terapia para deixar organizado isso e para que essas influências negativas não continuem atrapalhando a tua vida. Eu acho que um processo de autoconhecimento sozinha, individual, sem um acompanhamento profissional, tende a ser muito mais demorado e muito menos efetivo do que estando em um acompanhamento profissional. Então, te sugiro que tu pense isso como uma possibilidade para que a partir de agora, desse exato momento da tua vida, tu passe a lidar com as decisões futuras sem estar extremamente impactada por essas experiências que tu viveu, tá? E te agradeço por compartilhar isso, porque é uma coisa muito íntima, muito particular e que geralmente as pessoas não comentam com todo mundo, então a tua coragem de poder deixar esse comentário me deixa muito feliz de poder falar sobre isso, de te ajudar de alguma forma, mas também preciso reconhecer a tua coragem em fazer isso, tá? Então, muito obrigado mesmo e espero que a partir do que eu te trouxe hoje, tu consiga ressignificar essa experiência e lidar com a tua vida, com as tuas escolhas amorosas, profissionais, familiares e para ti mesmo de uma forma muito mais leve, sem que essa experiência continue te trazendo esse peso e esse fardo, ok? Não tenha medo, na verdade a cura pela fala, né, é muito importante. Quando a gente coloca para fora, quando a gente se escuta, quando a gente tem acompanhamento profissional que vai acolher aquilo com muita sabedoria, com muito profissionalismo, com sigilo, com ética, com cuidado, a gente consegue não esquecer a experiência, porque ela jamais será esquecida, mas a gente consegue viver com ela, sabendo que ela fez parte da tua vida, mas que hoje ela não tem influência sobre a tua vida. Te digo assim, eu passei dos 6 aos 17 anos, 18 anos, diria 22 anos, enquanto eu era casado ainda recebia algumas piadinhas, assim, de que viado, e me sentia inferiorizado por isso, e uma série de outros bullying e situações delicadas que eram ditas que magoam. E durante muito tempo eu carreguei isso, assim. Para vocês terem uma noção, a boa parte da minha vida infantil que eu sofria bullying, eu sofria de pessoas negras.
né? Na minha escola, onde eu convivia, no meu bairro, as pessoas que faziam bullying comigo eram pessoas negras. E eu não compreendia isso e eu cresci muito racista, muito racista. Eu não era um racista violento, agressivo, de falar nada, de maltratar os outros, mas eu odiava internamente. Eu achava que deviam se ferrar, eu achava que, né, uma série de questões assim que eu não me orgulho nada. Eu nunca explanei isso para ninguém, ou seja, nenhuma pessoa negra sofreu bullying da minha parte, mas eu os odiava internamente. E eu cresci muito, fervorosamente, cultivando esse ódio dentro de mim. Até partiu um momento ali com 16 anos que eu já comecei a refletir sobre isso e entendia que não era os negros, eram aquelas pessoas específicas. Porque tinham brancos também que faziam isso. Tinham mulheres, tinham homens, mais velhos, mais novos. Independe de quem era. Não era uma categoria específica, não era uma etnia específica. Eram aquelas pessoas. Então, eu fui compreendendo isso. E, para vocês terem uma noção, meu primeiro namorado aos 16 anos era negro. Eu fiquei 1 ano com ele. Então, assim, é um lugar de que a gente vai colocando, vai construindo dentro da gente uma série de bloqueios, uma série de coisas que mais ferram com a gente do que qualquer coisa. Então, assim, todos os preconceitos que eu fui criando sobre o racismo até os meus 15 anos só me atrasaram, me impediram de conhecer pessoas legais, de ter amizades na escola com pessoas negras, porque eu me entendia como racista. A partir do momento que eu refleti e entendi que aquilo não fazia sentido para minha vida, eu já estive disposto a conhecer uma pessoa, né? E tive um namorado negro. E a partir daí, enfim, obviamente que superei qualquer tipo de preconceito. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente vai construindo amarras para a nossa própria vida, vai construindo preconceitos, vai construindo coisas que mais nos dificultam e mais nos trazem infelicidade do que propriamente felicidade. Eu era muito infeliz sendo racista, porque eu vivia pensando coisas negativas, eu não explanava, não tratava diferente, não tratava mal, eu era incapaz de ser essa pessoa que provoca bullying. Mas internamente eu sofria muito, assim, porque eu estava sempre raivoso, estava sempre, né, agindo com muito ódio no meu coração. E aí, a partir do momento que eu vi que aquilo não me pertencia, que não era meu, né, nossa, tirei uma montanha de pedra das minhas costas e consegui ser muito mais feliz e amar, né, completamente, sem qualquer limitação. Como separar o profissional do pessoal? Eu estudo para psicologia. Legal ouvir sua história. Jordânia, assim, primeira coisa é que todo psicólogo precisa fazer terapia. Em especial para lidar com seus próprios traumas, com suas próprias dificuldades. E porque justamente para tu poder tratar outra pessoa, tu tem que estar tratado, tem que estar bem resolvido com as suas coisas. Imagina trazer uma situação de quem perdeu o pai e ter que atender um paciente que está vivendo luto, né? Ou quem não consegue engravidar, daqui a pouco, né? Lidar, digamos assim, tu não consegue engravidar, daí tu tá lidando com uma paciente que também não consegue, vai se misturar as coisas, ou com uma paciente extremamente mãezona, com vários filhos, a família feliz, aquela coisa toda. Não tem como gente que é ser humano não se afetar por isso, assim, seja por inveja do outro, ou seja por se identificar com a história do outro. Eu me vejo muito em histórias de pacientes, e aí eu preciso saber que eu tenho que separar, que é a história do paciente, a vivência dela, e teve a minha, que é diferente, é uma outra situação. Então, assim, se tu tá estudando psicologia, não sei se tu já tá na graduação, se tu, qual é o teu passo, assim, mas assim, já começa a pensar desde a graduação sobre fazer o acompanhamento psicológico, que é extremamente essencial. Isso vai diferenciar se tu vai ser uma boa psicóloga ou tu vai ser uma psicóloga extremamente inadequada. Porque é isso,
tu precisa separar as duas coisas para conseguir ajudar o teu paciente, para conseguir ajudar as outras pessoas. Então, assim, tenho conflitos, óbvio que tenho, mas os trato. Tenho terapia, tive terapia hoje de manhã. Tem a questão da supervisão, né? Tu contratar um psicólogo mais experiente para poder te ajudar com os casos. Tive hoje também, então, escolhi o caso X, tô com o paciente assim, tô com dificuldade de entender o caso dele, que tu pode perceber e que eu não percebi, aí esse profissional vai te ajudar. Mas de uma forma ou de outra, é importante. Terapia é vida, gente, assim, não é porque é o meu trabalho e porque eu atendo pacientes e porque eu trabalho com isso aqui nas redes sociais, mas terapia é vida, assim, muda completamente a nossa vida em todos os sentidos, relacionamento, família, amigos, trabalho, a forma como tu te enxerga, como tu se relaciona com as pessoas, a forma que tu se sente ou não capaz de conquistar tais coisas. Eu digo que eu sempre fui uma pessoa muito tímida pelo bullying, por ser gay, né, ser diferente. Eu sempre fui muito tímido. Aí eu iniciei a vida no trabalho, fui explorando, mas foi a partir da terapia que eu me senti capaz de fazer qualquer coisa, seja de mudar de área, seja de mudar de cidade, seja de mudar de relacionamento, seja ser pai novamente. Então, a terapia meio que te lapida para tu viver a tua essência, meio que te tira aquilo que não serve, tira aquilo que não faz sentido, pensamento pessimista, falta de valorização, traumas da infância, sentimento de incapacidade, ajustes que daqui a pouco tu precisa fazer para como se relacionar melhor, questões de escolha profissional, uma série de situações que a terapia vai te ajudando a dar forma para quem tu é, assim. Ela não te introjeta nada que não é teu, assim, ninguém vai lá te fazer uma lavagem cerebral e dizer agora tu vai fazer isso, ou agora tu vai fazer aquilo. Ele simplesmente te ajuda assim, tá, mas é isso aí, será que faz sentido? Será que... Bruno, será que faz sentido tu continuar casado com mulher? Tá realmente feliz? Essa é a tua escolha? Não, não é. Então, tchau, né? Então, se separa. Não é que... Eu nem fazia terapia na época, né? Mas eu tô trazendo um exemplo de que possivelmente, se eu estivesse fazendo terapia, a minha psicóloga teria me ajudado a elaborar assim, não faz sentido estar com mulher, né? Vai atrás da tua felicidade. Tu vai continuar sendo o pai da Bárbara, mas tu não precisa estar se relacionando com uma mulher para provar nada para ninguém, assim, tu é extremamente capaz, tu é competente profissionalmente, tu é uma pessoa do bem, com valores X, vai ser feliz, vai casar com outras pessoas, vai viver outros relacionamentos com pessoas que tu te atrai, que te fazem bem, que te valorizam, né? E isso eu fui construindo com a minha terapia e com as minhas experiências, né? Tô no 7º relacionamento, pessoal, então assim, não foi ontem que eu comecei a pensar sobre essas coisas e poder trazer exemplos de o que é um relacionamento saudável e o que não é, assim, já estive nos 2 lugares e hoje eu tô construindo o meu muito mais no sentido de saudável do que qualquer outra coisa. Gente, já deu 1 horinha, eu tenho um compromisso agora, não consegui abordar todos os temas, mas eu me comprometo a falar sobre os temas que faltaram na próxima live, né, incorporo as outras sugestões. Eu não vou deixar salvo no Instagram, eu vou deixar salvo no YouTube, vou disponibilizar o canal para vocês lá, daí vocês se inscrevam, ativem as notificações para receber sempre os vídeos novos, que isso me ajuda. Compartilhem sempre que puder os conteúdos, salvem, deixem um like, porque isso ajuda o Instagram a mostrar que aquele conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais vidas serão transformadas, mais o meu trabalho vai ser reconhecido, mais pacientes eu vou ter, porque estou trabalhando, isso aqui é trabalho, não é hobby. E, né, uma coisa alimenta a outra e todo mundo fica feliz.
Obrigado pela participação, obrigado por quem deixou comentário, obrigado por quem compartilhou sobre sua vida, sua intimidade, obrigado por quem confia no meu trabalho e no que eu posso contribuir, para quem me segue e um grande beijo para vocês, fiquem bem, ótima terça. Beijo, beijo!